Hoje nós teremos uma revisão de língua portuguesa. Nós vamos revisar alguns conteúdos que estudamos durante o quarto bimestre. E vamos começar falando sobre gêneros textuais. Cada gênero textual tem suas características, certo? E nós vamos falar um pouquinho, mais um pouquinho sobre o texto, o gênero textual narrativo. Quais são as características desse tipo de texto? Vamos ver? Uma característica desse texto é que ele tem um narrador. O que é um narrador? Narrador é alguém que está contando a história. Pode ser um personagem da história ou alguém que está fora da história. Então, um texto narrativo tem um narrador. Opa! Também tem personagem. Personagem são as pessoas que participam da história. Eu tenho aqui uns personagens comigo, ó. O Noguinho, a Luísa e o Azeitona. Então, se eu fosse contar uma história, seria assim. Certo dia, Noguinho, Luísa e Azeitona estavam brincando. Ó, então eu já coloquei os personagens na minha história. São os três. Então, todo texto narrativo tem personagem. Também tem um lugar, em que acontece a história. Aqui na minha história. Certo dia, Luísa, Noguinho e Azeitona estavam no parque, ó. Parque, o lugar. E também todo texto narrativo tem um conflito, tem um problema. Vamos ver qual será o problema da minha história? Certo dia, Luísa, Noguinho e Azeitona estavam no parque e acabaram se perdendo. Ó, esse é o problema, eles se perderam. E por último, precisa ter um desfecho. Desfecho é o final da história. Como foi resolvido esse conflito, esse problema? Eles se perderam e ficaram muito preocupados e com medo. Então começaram a andar até que acharam um adulto. E conversaram com o adulto, falaram que estavam perdidos. E esse adulto os ajudou a encontrar o caminho certo. Esse foi o desfecho da minha história. Outro texto, outro gênero textual que nós estudamos foi notícia. Lembram? Foi notícia. Ei, meu ponto ficou errado. É pra cá. Notícia. E quais são as características da notícia? Vamos ver? Toda notícia ela precisa ter o quê? Primeira coisa, uma manchete. Manchete é o título da notícia. É a primeira coisa que nós olhamos assim, eu quero ler essa notícia, porque a manchete ela chama atenção. Então a primeira coisa que uma notícia tem é manchete, é o título da notícia. Em uma manchete nós também precisamos saber o que está acontecendo, o que essa notícia está contando. Então, o que acontece nessa notícia? Onde aconteceu aquele fato? Quando aconteceu? E com quem aconteceu? Então, uma notícia precisa ter manchete e precisa também informar tudo isso aqui. Com quem, quando, onde, como foi que aconteceu, quem estava envolvido. Então, tudo isso precisa ter na notícia, tá? E notícia é um texto informativo e ele precisa ser objetivo e claro. Certinho? Vamos continuar? Vamos lá. Então, o próximo conteúdo que nós vamos relembrar é... Pai do céu, tô aqui.
é a letrinha N e a letrinha M. A professora já falou milhões de vezes que quando as vogais estão acompanhadas da letrinha N e da letrinha M, elas ficam com o som nasal. Aquele somzinho que sai um pouquinho pelo nariz e um pouquinho pela boca, certo? Vamos ler aqui então? Vamos ler aqui primeiro. Tá escrito aqui, o que aqui, ó? Traçar. E aqui, nós colocamos a letrinha N. Vai ficar como? Trança. Mudou o sentido da palavra? Mudou, né? Traça é uma coisa e trança é outra coisa. Aqui, tapa. E aqui, tampa, tampa. Mudou, né? Aqui, tapa é uma coisa e tampa é outra coisa. Mas tem uma regra que vocês não podem esquecer. A regra é o seguinte: nós só usamos a letrinha M antes de P ou B. Então a letrinha M, ela só vai antes da letrinha P ou da letrinha B. Essa regra é muito importante. Mais uma vez eu vou falar, tá? Pra ficar bem gravado aí na cabecinha de vocês. Só usamos a letra M antes da letra P e da letra B. Professora, mas se eu esquecer essa regra, como é que eu vou saber se na palavra vai M ou vai N? Vamos lembrar o som da letra M? Como é que é o som da letra M? E o som da letra N? A letra N nós falamos com a boquinha aberta e a língua vai lá atrás, ó. Navio, ó. Navio. Nescau. Noite. E a letrinha M falamos com a boca fechada. Melancia, macaco, mochila. Então, quando você for falar uma palavra que tem a letra M ou a letra N no fim da sílaba, você vai perceber se você está com a boquinha fechada ou com a boquinha aberta e o som que está fazendo. Aqui, vamos ler aqui, ó. Trança. Trança. Ó, o N eu falei com a boca aberta e minha língua foi lá atrás. Então, eu já sei que é a letra N. E aqui. Tampa. Tampa. Eu fechei a minha boquinha na hora de falar o M. Então, eu sei que é M que eu vou usar, tá? Vamos lá, vamos continuar. A próxima. Olha, a professora tá aqui se batendo com isso aqui. Aê! O próximo conteúdo é G, a letrinha G. A letrinha G, ela tem dois sons. Ela tem o som da letra J, que é o som de J, e tem o som de G. G. Só que quando ela vai com a vogal A, fica o som de G, que faz o som G. Quando tá com a letra E, faz G. Quando está com a letra I, G. Quando está com a letra O, Go. G. Go. E quando está com a letra U, Gu. G. Gu. Então, sempre que a letrinha G está com a letra A, O e U, ela tem o som de G. E quando está com a letra E e com a letra I, tem o som de J. Mas, professora, eu queria escrever uma palavra, mas não tem como eu fazer com o G com E ou G com I tem o som de G? Sim, mas aí nós temos que acrescentar uma letrinha aqui. Qual que é a letrinha que nós vamos acrescentar? Nós vamos acrescentar a letra U. Então, G-U-E vai fazer G. G-U-I vai fazer Gui. Então, sempre quando a gente quiser escrever uma palavrinha que tem o som de Gui ou o som de G, você tem que colocar a letrinha U junto com o G. Por exemplo, Guilherme. Nós vamos colocar a letrinha U. Ok? Próximo conteúdo é
aqui. Vamos ler com a prof? Chuva, deixar e chão. As três palavras têm o mesmo sonzinho de sh, mas a escrita está diferente. Aqui foi escrito com CH, aqui com X, aqui com CH. Então, nós percebemos que CH e X, elas têm o mesmo som de sh, mas tem palavras que se escrevem com CH e tem palavras que se escrevem com a letra X. Aqui nós não temos uma regra, então nós precisamos fazer o quê? Precisamos ler bastante, fazer bastante atividades que tenham CH, X e guardar na cabecinha. Aí quando você for escrever, você já sabe, essa palavra é com CH. Não, essa palavra é com X. E nosso último conteúdo são os sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Aqui, que sinal que é esse aqui? É o sinal, é o ponto, né? Ponto final. O ponto final, ele conclui uma ideia. Esse sinalzinho aqui é o sinal de interrogação. Ele indica uma pergunta. Sempre que aparecer esse sinal, quer dizer que está indicando uma pergunta. E o ponto de exclamação, ele indica o quê? Ele pode indicar emoções, admiração, espanto, uma coisa que você achou bonita. Então, por aí, vai por aí, tá? Emoções, admiração, espanto. Essa foi a nossa revisão. É muita coisa, né? Mas eu tenho certeza que você lembrou de tudo. Fiquem com Deus e